Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na nossa casa, neste mês que nós comemoramos o 7º aniversário de fundação do Centro Espírita Allan Kardec. Ele foi fundado no dia 3 de julho de 2009 e teve as suas portas abertas para as atividades doutrinárias no dia 6 de outubro de 2009, porque foi aquele ano da gripe H1N1. Nós estamos muito felizes por conseguirmos celebrar com esses expositores que têm vindo na nossa casa. E na noite de hoje nós temos o Jaime Perim, que vem de Farroupilha, de Vacaria, para compartilhar conosco os seus conhecimentos doutrinários. Também lembrá-los que nós temos o jornalzinho que está sendo entregue. E na página 2 nós temos então toda a programação de palestras para esse mês. Também convidá-los para a 7ª Feira do Livro Espírita, que esse ano será realizada no Shopping La América, dos dias 24 a 28 de agosto, no próximo mês. E também dizer que na próxima semana nós teremos aqui então Luiz Alberto da Silva dos Santos, que vai expor para nós outro tema também de agrado de todos. Nós gostaríamos de lembrá-los que temos atividades nessa casa, nas segundas, nas terças e nas quartas-feiras. E o grupo de estudos está sempre aberto para aqueles que quiserem aprofundar um pouco dos seus conhecimentos sobre a doutrina espírita. Na noite de hoje, como a palestra é comemorativa, nós não teremos o passe na Câmara de Passes. Ao final desta palestra, o nosso orador vai fazer uma prece, então nós teremos o passe espiritual aqui no salão de palestras mesmo. Dito isso, convido a todos para juntos mentalizarmos numa prece para harmonizarmos ainda mais o ambiente que aqui encontramos. Mentalizemos Jesus, o mestre da nossa caminhada terrena. Querido amigo, hoje nos reunimos em teu nome mais uma vez, para aqui buscarmos a instrumentalização para a nossa caminhada terrena. Mestre de amor, rogamos ao Pai que os teus eflúvios possam nos sustentar diante de todas as dificuldades que ainda temos que enfrentar. Te pedimos, Mestre, fortalecer a nossa coragem, a nossa fé, a nossa esperança. Que possamos, nesta noite, Senhor, receber do alto os teus eflúvios perfeitos, as vibrações amorosas que partem do teu coração divino. Também rogamos, Senhor, para que a fala do nosso orador possa tocar os nossos corações, abrindo as nossas mentes, fazendo com que possamos nos instruir para bem agir. Sê conosco, Mestre de amor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, o Perim é o nosso orador da noite, vem de Vacaria para compartilhar conosco os seus conhecimentos. Bom trabalho. Queridos irmãos, queridas irmãs, o nosso boa noite a todos. E sempre dizer e rogar que Deus, nosso Pai, e que Jesus, nosso Mestre, nos envolva nas suas bênçãos, também na noite de hoje. Inicialmente, agradecer a oportunidade que a casa, Vitória, Samira nos dão. Talvez alguns de vocês vão lembrar, nós estivemos juntos aqui na inauguração da casa, na condição, na época, de presidente do Conselho Regional Espírita, da 3ª região, e nós tivemos então, a partir daquele momento, uma ligação muito mais forte com a casa, né, Samira e Vitória. E então todos os anos, com exceção do 6º,
né? Nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui com vocês. O que é muito rico, por quê? Como nós temos 180 quilômetros daqui de Bento até Vacaria, não tem como sair de Vacaria, vir para cá e não pensar um pouco na vida, né? E quantas coisas que a gente identifica que a gente precisa fazer algumas correções de rota. Quantas dificuldades, quantas deficiências que a gente, quando se permite olhar, que a gente diz, caramba, olha só, ainda tem coisas que a gente tem que fortalecer. Mas assim são as oportunidades que a gente tem, né? Porque quem sabe, se eu não viesse para cá, eu não estaria tendo aquela oportunidade, né? Porque o ambiente é diferente. Então a gente fica muito feliz, muito contente por tudo isso que nós acabamos de receber. Então, de imediato, cumprimentar novamente a casa pelo seu 7º ano e que esses 7 primeiros anos sejam assim um prelúdio de tantos anos quantos possíveis, né? Para esclarecer as nossas mentes, aquecer os nossos corações, tendo como base essa doutrina tão bendita, que tem trazido tantas informações para que nós possamos, no final, sermos pessoas melhores. A gente, quando reflete um pouco na doutrina, uma das coisas que a gente percebe ainda muito claramente é a nossa questão de sermos muito imediatistas. Nós hoje, a doutrina é relativamente nova, né? Se nós compararmos ela com as demais escolas religiosas, nós temos aí um pouco mais de 150 anos, né? Então talvez 1 ou 2 encarnações, quem sabe, para alguns. O que a gente quer valorizar? Quando nós somos convidados a refletir sobre que nós não temos só esta experiência de vida, que nós já tivemos outras tantas de passado, teremos outras tantas de futuro, abre uma possibilidade muito grande para que nós possamos nos enxergar quem nós somos nesse momento. Então, uma das nossas grandes dificuldades ainda é por sermos relativamente jovens nessa área das reflexões sobre sermos espíritos imortais, que nós fomos criados um dia pelo Criador e não morreremos jamais. Olha que situação nova nos cria. Então é um processo gradativo, é um processo de aprimoramento, que nós também ampliemos essa faixa de entendimento. Porque, como regra geral, nós ainda humanos, nos vemos numa existência. Aqui, essa agora. Então nós queremos respostas rápidas, nós queremos que tudo se resolva já, nós não temos paciência para aguardar as coisas acontecerem. Quando aos poucos, e na medida do nosso possível, quando a gente se adentra, quando a gente se aprofunda nessas questões da doutrina, nos seus conceitos, nas suas verdades, a gente vai percebendo que nós, seres humanos, fazemos parte desse grande todo universal, dentro desses reinos que Deus cria. E dentro desse processo, todos também passamos por ciclos. E quando nós entendemos esses ciclos, como nós já ouvimos inclusive, de passado, há tempo de plantar e há tempo de colher. Já que o universo, ele não se regula pelo nosso relógio mecânico, né, de 12 horas, de 24 horas. O universo se regula através dos seus próprios ciclos. Então é aquilo que todos nós já conhecemos, ou se não todos, a grande maioria, o dia, a noite, os movimentos de rotação, os movimentos de translação, são as estações, né, primavera, verão, outono, inverno. Tudo isso vai fazendo com que as coisas se deem no tempo da natureza. E quando nós conseguimos entender isso e nos ajustarmos a estes ciclos, né, Sérgio? A gente vai vendo que então nós nos harmonizamos com a vida. E o inverso é verdadeiro. Quando nós queremos atravessar o ciclo, ou antecipar, ou postergar, nós nos damos mal. A gente então se exaspera, a gente então percebe que nós estamos fora de tom, a gente não está em sintonia. Modernamente, o que a doutrina traz para as nossas reflexões? As leis. Então, quando nós já ouvimos essa lei, famosa lei de causa e efeito, lei de ação e reação, e se eu começo a perceber que essa lei tem um sentido,
eu começo a dizer, caramba, mas então hoje, todas essas ditas adversidades, dificuldades pessoais, de conjunto, financeiras, econômicas, de saúde, tem um porquê, tem uma razão. Então eu entendo o seu ponto de partida. E eu vou buscando me ajustar, e eu vou buscando também fazer essa correção, mas respeitando sempre o ciclo. Então, com isso, nós queremos chamar a nossa atenção, por exemplo, quando nós estamos assim muito envolvidos com a materialidade, quando nós estamos ainda muito envolvidos com o momento presente, quando nós queremos que as coisas sejam sempre imediatas, quando nós queremos que as coisas se resolvam sempre do nosso jeito, de novo, nós corremos um grande risco de fazer uma escolha incorreta, de nos iludirmos com a vida, porque então a vida nos devolve aquilo que nós demos para a vida. Então nós perdemos o foco, nós perdemos o rumo, nós nos desesperamos, nós nos afligimos sem o real entendimento das coisas. Então, do tipo assim, dentro dessa visão relativamente pequena, curta e imediata, nós sempre queremos ter novidades, né? Qual é a novidade do dia? Então, se nós olharmos agora esse aspecto material, quando nós pegamos nessa área do som, da imagem, etc., etc., todos os dias acontece coisa nova. E as coisas velhas acabam sendo obsoletas, né? Então, óbvio, dentro do processo do capitalismo, que todos nós estamos inseridos, o processo se dá assim, dentro dessa questão de fazermos com que a roda da economia gire. Se nós não nos dermos conta, a gente corre o risco de achar que as nossas questões espirituais também são muito parecidas com essas questões materiais. Quando talvez, se não todos aqui presentes, a grande maioria, e principalmente os estudantes, vão entender o porquê que o Espiritismo vem tentar destruir. Tentar não, ele vem destruir o materialismo. Não destruir as coisas materiais, para que nós destruamos o conceito único material que a vida seria somente a matéria. Para que nós pudéssemos abrir, então, também essa questão espiritual. Então, se nós não nos dermos conta, se nós não perdermos de vista, a gente corre o risco de dizer, mas ok, a casa já tem 7 anos e continua com aquela mesma ladainha, é o mesmo evangelho, é o mesmo passe, não tem nada de novidade nessa casa aqui. Quais são as novidades que a gente tem? Então, para que nós possamos, quem sabe, também refletir um pouco sobre essa questão, a gente, de uma forma muito simples, traz também algumas reflexões para que nós juntos possamos também refletir sobre esse tema tão bonito que é a nossa doutrina espírita. Todos nós conhecemos que há 2000 anos a segunda grande revelação que se deu através de Jesus, e é o próprio Jesus que nos deixou exarado através dos evangelistas, né? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Isso tudo nós também já entendemos de uma outra forma, quando Kardec, na famosa questão 625 do Livro dos Espíritos, vai colocar, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então esse Jesus, que é o nosso guia e modelo, e o nosso governador espiritual, já teria dito há 2000 anos atrás que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E vejamos, né, se nós estivéssemos tão presos às questões da materialidade, a gente dizia, mas Senhor, nós ainda, será que nós não entendemos essa mensagem nem de 2000 anos atrás? Que Jesus é o nosso guia e modelo, que Jesus é o nosso caminho, verdade e vida. Para que nós pudéssemos fazer com que esse reino de Deus se instalasse dentro dos nossos corações. Então a gente chama atenção um pouquinho disso, porque senão nós corremos o risco, de novo, de querermos novidades quando as novidades são antigas. E nós não usufruirmos, e nós não nos deliciarmos com as coisas antigas que são reais,
e que são imutáveis, que não mudam através do tempo, da materialidade, como nós poderíamos e falávamos antes, né, das coisas materiais, que sempre sofrem ação de alguma melhoria. Estas verdades espirituais, estas verdades divinas, não sofrem modificação ao longo do tempo. Isso Jesus então vai nos dizer, né, de alguma outra forma, que Jesus vem em nome do Pai para implantar no coração dos homens o seu Evangelho, através do conhecimento e da vivência das leis de Deus. Quem de nós não conhece a famosa máxima também, dita por Jesus há 2000 anos atrás, mas que nós, em essência, ainda não refletimos sobre ela. Nós não nos aprofundamos nesta grande verdade. Todos nós sabemos que as nossas relações humanas, elas se dão sob a base da nossa Constituição, das nossas leis que regem as nossas convivências. Se isso é verdade para nós no plano da matéria, qual seria a grande lei que nos rege na parte da espiritualidade? Essa lei que Jesus, ao seu tempo, já teria dito ao doutor da lei quando questionado, qual seria o maior mandamento? E Jesus dá com todas as letras, né, que o maior mandamento seria o amor a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Esse é o maior e o grande mandamento. E que o segundo, semelhante ao primeiro, era amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Nós estamos nessa caminhada, queridos irmãos, todos nós, e aos poucos nós vamos nos dando conta disso que Jesus traz para nós. Mas vejamos não se na maioria das vezes, quando nós somos contrariados, a gente não dá uma olhadinha para cima e diz assim, mas será, Senhor, tu está fazendo as coisas certas aí? Né? Como tu não fez nenhum erro, não tem nenhum erro de endereço, será que não estão as coisas assim? É isso que tem que acontecer comigo mesmo? Né? É uma dor, é uma doença, é um atrapalho financeiro, é um atrapalho sentimental, alguma coisa que nos tira fora do nosso foco, muitas vezes material, a gente já faz um questionamento. Né? Quando não, às vezes, a gente se rebela contra o nosso próprio Criador. E nós sabemos, né, como é feio quando nós, na condição de filhos, nos rebelamos contra os nossos pais. Né? A gente diz, mas que feio, já me brigar com teu pai. Né? Então imaginemos nós querendo ter a audácia de brigar com Deus, porque as coisas que Ele faz para nós não são do nosso jeito. E que Ele não está fazendo a coisa certa. E aí nós perdemos, quando a gente faria a catequese, quando nós fizemos os nossos grupos de estudos, né? Que Deus é todo bondade, é todo justiça, é todo amor, Deus é todo misericórdia. Todo esse conceito teórico na prática não funciona. Nós botamos tudo de lado. Por quê? Porque nós não fomos satisfeitos. E aos poucos nós vamos nos dando conta de que o centro do universo é Deus, não somos nós o centro do universo. Porque, via de regra, nós queremos ser sempre servidos pelos outros. Nós queremos sempre terceirizar as nossas questões. Os outros têm que resolver as nossas questões. Do nosso jeito, no tempo que nós quisermos e da medida que nós quisermos. Senão as coisas não funcionam. Então isso, de certa forma, mostra que nós ainda não conseguimos nem compreender o que Jesus materialmente reencarna no planeta Terra para mostrar não só a teoria, mas a prática dos seus ensinos. Então nós ainda hoje teríamos dificuldade, como regra geral, de entender a bondade divina, a justiça divina. Porque, de novo, dentro do nosso egoísmo, do nosso orgulho, nós ainda achamos que nós somos o centro do universo. Quando, na verdade, o processo é exatamente o oposto. Deus é o centro, nós gravitamos ao seu redor, por isso que Jesus vai dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós nos aproximamos cada vez mais de Deus dentro dessa imantação divina que Jesus nos convida a fazer esta caminhada.
Tudo isso, então, há 2000 anos, nós já ouvimos essa fala. O que acontece modernamente? Como todos nós sabemos, se Jesus foi a personificação da segunda grande verdade que foi trazida, que foi trazida pela lei do amor, a terceira grande revelação se dá pela doutrina dos Espíritos. E olha que Jesus, então, não mais materializado como Jesus, mas vai começar a se apresentar como Espírito de verdade. É o mesmo Jesus que há 2000 anos atrás nos diz, hoje, modernamente, usando uma linguagem então até um pouco mais atualizada, se nós quiséssemos assim, mas a sua essência é exatamente aquela de 2000 anos, de 4000 anos, de 10.000 anos, enfim, de toda a eternidade. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Esse amai-vos não é o mesmo amor do amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo? Não estaria Jesus na condição de Espírito de verdade reforçando essa máxima para que nós pudéssemos nos entender e nos amarmos? Possivelmente alguns de vocês, se não todos, quem sabe, quando leem o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o que vai dizer os benfeitores nas instruções dos Espíritos? O que é amar? Talvez seja de Lázaro, talvez eu me lembre ou não corretamente, ou Samson, mas eles vão dizer para nós que amar, na essência, é amar, é fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. É ser probo, é ser correto, é ser leal, é ser íntegro, é ser ético. Isso é amar. E claro, nós, na nossa pequenez ainda, nos deixamos levar um pouco para essas questões materiais de que amar é termos uma relação de amor, uma relação física. Não, é muito mais. Amar é fazermos o outro se sentir bem, como nós gostaríamos que o outro nos fizesse se sentir bem pela sua forma de agir com relação a nós, nos respeitando, nos apoiando, nos instruindo, nos orientando, enfim, deixando nós também numa condição relativamente favorável. Se Jesus, dessa forma nova que ele vem, ele nos concita de novo, esse é o primeiro grande ensinamento, amai-vos. Qual é o segundo grande ensinamento que ele vai trazer para nós? Instruí-vos. Instruí-vos. Eis o segundo grande ensinamento. De novo, o que ele está querendo dizer para nós? Qual é a atenção que Jesus vai nos chamar? Vamos ver. Aqui, obviamente, é o óbvio que nós estamos falando agora, o amar, fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, e o amar aqui também tem um sentido muito maior, não só da parte de intelecto, mas muito mais da parte de sentimentos. Quando a gente faz algo de bom para o outro, não é só de teoria, não é só de palavra, é uma ação que nós deixamos o outro mais satisfeito. Então isso é amar. E o amar também compreende, então, obviamente, o sentimento, o intelecto e a ação. Mas quando talvez nós somos todos conclamados a nos instruir, o que é a instrução? O que nós poderíamos ler que poderia ou deveria ser a instrução? Nos instruirmos. Possivelmente uma das leituras, entre outras tantas, que nós poderíamos fazer, é ampliar o nosso conhecimento intelecto moral. E aqui, de novo, é um convite para que todos nós reflitamos sobre isso. Como é que se dá a ampliação do nosso conhecimento? Como é que se dá a ampliação da nossa instrução? Claro que nós poderíamos dizer que de várias formas, desde a observação pura e simples que nós fazemos dos fatos, não deixa de ser uma forma de nós nos instruirmos, mas também haverão outras formas, quem sabe, um pouco mais rápidas, para que nós pudéssemos, então, dentro de um tempo, nos assenhorarmos do máximo possível de verdades, para que a gente possa ampliar a nossa faixa de conhecimento a respeito do que é a vida. Não só essa vida material, mas também essa outra vida
que os nossos olhos da carne não veem. Então, claro, a observação, a troca de ideias, um filme, um DVD, um livro, das mais diferentes formas nós estamos buscando a instrução para que nós possamos ampliar a nossa base de conhecimentos a respeito dos assuntos que a gente queira se aprofundar. E no nosso caso aqui, o convite é para que nós nos instruamos não só através das questões de inteligência que a gente vai buscar no banco da escola, que a gente vai buscar na faculdade, que a gente vai na universidade, mas é muito mais essas questões de sentimentos. Essas questões de sentimentos, de valores, porque é isso, em essência, o que todos nós, em princípio, já sabemos, né? Quando nós sairmos desta experiência carnal, o que nós iremos levar? Nós só iremos levar aquilo que nós conseguimos ampliar e conquistar em termos de intelectualidade e de moralidade. São os únicos valores que iremos acompanhar. Então, na medida em que nós pudermos ampliar essa faixa de entendimento, olha que riqueza de informação. Então, essa instrução vai se dar das mais diferentes formas. É dentro de um grupo de estudos, é dentro, de novo, de uma casa de oração, é dentro de um estudo bíblico. Das mais diferentes formas, nós vamos ser convidados a ampliar a nossa faixa de conhecimento. Das mais diferentes formas. E aqui a coisa começa a pegar no nosso lado. Como a nossa base da doutrina é o nosso livro dos Espíritos, olha essa questão que Kardec pega e coloca para os nossos benfeitores. Questão 627. Quando Jesus, há 2000 anos, ele diz que a lei geral do universo era amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, e de fazermos aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, Kardec se pega nesse fato para fazer essa questão. Porque Jesus já teria dito na época que nessas duas grandes verdades que disse há 2000 anos, estariam contidos todas as leis e todos os profetas. Então Kardec habilmente, inteligentemente questiona os nossos benfeitores nessa questão 627, dizendo o seguinte: já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Terão eles mais alguma coisa a nos ensinar? Olha que riqueza de pergunta, né? Que propicia uma resposta também muito interessante. Muito interessante. Se nós já sabemos tudo que é a lei geral do universo, que são as leis gerais que nos regem espiritualmente, o que a doutrina dos Espíritos vai nos dizer agora? Teria ela algo mais a nos ensinar? Imaginemos então a resposta que vocês podem estar imaginando, mas vamos ver o que os benfeitores respondem a Kardec nesta questão. Muitas vezes a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com as épocas e com os lugares. Então daí nós ouvimos Jesus falar sobre o tempo, sobre as ovelhas, sobre o mar com os pescadores, e assim, com os pastores, etc, etc, etc. Falando muito mais por parábolas. É possível, talvez vocês já ouviram também essa informação, o próprio Haroldo Dutra Dias fez um levantamento no Novo Testamento e ele diz que 53% do Novo Testamento é feito por parábolas. Então, se nós não temos assim uma ideia muito presente que a parábola é uma alegoria de um fato dito de uma outra forma para que a gente possa ter um entendimento maior, nós às vezes se perdemos de vista. Então, como a maior parte das colocações que Jesus eram em parábolas, conforme a época e os lugares. O que dirão então os nossos benfeitores, né? Agora, presentemente, é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis
já que pouquíssimos são os que as compreendem, e menos ainda os que a praticam. Se hoje, aqui no nosso planeta Terra, nós temos em torno de 7,5 bilhões de encarnados, vamos imaginar o quanto teríamos na época de Kardec, quando ele fez essa citação. 1857, 1800 e alguma coisa lá. Possivelmente 5 ou 6 bilhões ainda de encarnados. Talvez um pouco menos até, quem sabe. Mas vamos só para fazer uma análise, para fazermos uma analogia. Mesmo assim, se nós tivéssemos lá 4 ou 5 milhões, o que eles vão dizer para nós? Por nós não termos essa verdade tão presente, tão prática, pouquíssimos são os que compreendem essas leis do universo e poucos que as praticam. Do nosso tempo, trazendo do tempo de Kardec para hoje, quantos entenderiam essas leis espirituais e que as praticam? É uma reflexão, obviamente não existem números que digam se é 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Mas o fato é que por estarmos ainda num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina sobre o bem, nós não erraríamos em dizer que a maior parte de nós ainda encarnados aqui nesse planeta, e mesmo os espíritos que ainda o circundam, temos ainda a maldade nos nossos corações. Então a grande maioria de nós sequer pensa nessa lei geral do universo, que é a lei de amor. Poucos, então poucos são os que a compreendem e menos ainda os que a praticam. Dá para nós pegar um pouquinho essa relação, ver como a coisa não é tão simples como às vezes a gente imagina, pelo fato de nós não ampliarmos ainda essa nossa faixa de entendimento com relação a de nós sermos espíritos imortais. Então, o grande desafio que todos nós temos é buscarmos conhecer mais essas leis, essas verdades que são transmitidas através das leis e que a doutrina traz com tanta profundidade, traz com tanta clareza, para que nós possamos, quem sabe, entendendo um pouco mais essas leis, nós possamos, quem sabe, praticar um pouco mais essas leis que nos regem. Então, o nosso grande desafio passa a ser a busca do entendimento do real significado dessas leis gerais que nos regem. Essa lei tão propalada, né, que nós ouvimos todos os dias: semeadura livre, colheita obrigatória. A toda ação corresponde uma reação de igual força. Nós precisamos, na medida do nosso possível, do nosso entendimento, da nossa capacidade de compreensão, alargar cada vez mais e nós nos juntarmos dentro da lei, para que a gente possa então fazer esta leitura correta e a ela nós nos ajustarmos. Senão, de novo, o que vai ocorrer? Nós, a grosso modo, como na maioria das vezes, nós vamos achar que essas verdades que Jesus e os benfeitores nos trazem são alguma coisa que parece-me que são assim, de poesia, parece-me que são assim etéreas, parece que não tem praticidade no nosso dia a dia. Então, repetimos, a nossa grande dificuldade é em nós nos vermos como espíritos imortais. Estamos aqui, embora mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada, mas com o objetivo de crescermos, de evoluirmos intelectual e moralmente, individual e coletivamente, física e espiritualmente, dentro desse processo todo. Então não é de graça que os benfeitores vão chamar a nossa atenção que ao tempo de Jesus, ele falava por parábolas e poderia permitir que a gente não fizesse uma leitura correta daquilo que Jesus quisesse dizer. Do tipo assim, né? Vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A gente fica,
mas como é que eu sou a luz do mundo? Como é que eu sou o sal da terra? Né? Então agora, para que nós não tenhamos dúvida do que é o nosso real significado, o nosso objetivo de estarmos aqui, essas leis que têm que ser colocadas com toda a sua intensidade, com toda a sua verdade, é para que nós façamos então uma leitura mais correta, porque ainda então são poucos os que a compreendem e menos ainda os que a praticam. Sigamos, queridos irmãos. Quais são as nossas grandes dificuldades em regra geral? Se dentro dessa visão espiritual nós temos o nosso lado positivo, negativo, nós chamaríamos então as nossas virtudes e os nossos vícios, as coisas boas que nós já conseguimos, que nós já conquistamos, essas já estão de certa forma encaminhadas. Quais seriam as nossas grandes dificuldades em que atrapalham o nosso processo de evolução? Os nossos vícios ou as nossas paixões? Então, novamente, os benfeitores, possivelmente os estudantes, como regra geral, talvez até já tenham visto isso aqui tudo. Mas é uma das formas, então, que os nossos benfeitores vão trazer com muito mais clareza, com muito mais profundidade, como é que nós podemos tentar sair desse momento ainda vicioso que nós ainda carregamos, num grau maior ou menor. Todos nós ainda trazemos essa questão. E aí, de novo, a bondade divina, através desses benfeitores amigos, vão trazer para nós, dentro dessas questões, 909 até 912. Conhecida, possivelmente, de todos vocês, se não de todos, da maioria, o homem poderia vencer as suas más tendências mediante os seus próprios esforços? Pergunta Kardec, então, aos amigos da espiritualidade. Respondem eles: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Se nós quiséssemos parar um pouquinho e começar a refletir sobre essas verdades, a gente conseguiria se encontrar dizendo: mas é verdade, eu ainda faço as bobagens, mas eu não tenho vontade de mudar porque eu gosto de fazer aquela bobagem. Então eu continuo fazendo a bobagem. Porque eu não tenho vontade de querer mudar, embora aquela bobagem que eu faço, pela lei de causa e efeito, vai gerar um movimento contrário, que mais hora menos hora vai voltar para nós. Mas o que estão chamando a atenção para nós? O que falta em nós? Como a gente se acostuma mal com os nossos defeitos? Porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Talvez eu até já tenha falado isso outras vezes, né? Do tipo assim: eu sou assim, quer. Não quer, tem quem quer. É assim. Pronto. De novo, nós permanecemos numa condição que a gente não se dá conta que o nosso grande objetivo é fazer uma mudança pelo lado positivo das nossas possibilidades e principalmente dos nossos sentimentos. Então, o que nos falta, na verdade, é vontade. Em outro momento, em outra parte do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel, ele vai fazer uma reflexão muito interessante, porque quais são os nossos dois piores vícios? Que nós temos eles desde a nossa parte primeira, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E para que um dia nós venhamos atingir a ponta da escada evolutiva, nós teremos que ter conquistado a humildade e a caridade, e eliminado o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então vai nos dizer Emmanuel, numa dessas falas dentro do nosso Evangelho, que se nós colocássemos essa vontade e esse esforço para que nós nos vencêssemos a nós mesmos, assim como nós colocamos um esforço quando alguém quer se chocar contra nós, muito mais fácil ficaria a nossa posição, no sentido da busca dessa melhoria. Por quê? Porque para brigar com os outros, a gente move céus e terras, para a gente ganhar e dizer que a gente é mais forte e que a gente matou esse cara, né? Seja num conceito, seja em alguma coisa assim, sem ser esse conceito obviamente físico.
que nós ganhamos do nosso adversário. Então nós, lá em Vacaria a gente diria que a gente dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair dela, né? Então significa dizer que quanto esforço a gente coloca para brigar. Você quer briga? Então tá bom, vamos lá. Se nós fizéssemos uma boa parte disso e usássemos com esse mesmo esforço para vencer a nós mesmos, o nosso processo evolutivo se daria muito mais rápido. Mas então, como nos lembram esses benfeitores, o que nos falta? É a vontade de querer mudar. A gente até hoje já sabe, olha, eu preciso mudar, eu tenho deficiências, mas eu ainda não tenho uma vontade tão forte para fazer a alteração daquela situação. Do tipo assim, vamos lá, eu tenho um hábito de falar mal dos outros. Como é que eu vou modificar esse hábito de falar mal dos outros? Eu preciso ir trabalhando de uma forma que cada dia que passasse, ou cada semana que passasse, ou cada mês que passasse, eu falasse menos dos outros e elevando aquilo que nós, aos nossos olhos, seria uma deficiência. Porque eu não me dou conta que quando eu faço isso e falo mal do meu semelhante e trago as suas qualidades negativas, eu estou ensejando que de novo essa lei que eles nos dizem, cuidado com aquilo que tu pensa, fala e faz. Porque tudo que nós colocarmos para fora, retorna para nós. Então eu falo mal do meu semelhante, sem me dar conta que então eu estou permitindo que também alguém fale mal de mim. E que não só isso, e que toda vez que eu emito essa vibração, essa energia do pensar mal, do falar mal, também depois a vida me devolve na mesma intensidade como sendo amado. E assim por diante, com quantos vícios que nós temos, né? Do falar mal, do agir mal, individualmente, coletivamente, na nossa família, quantas condições a gente tem dentro desse nosso orgulho, egoísmo, sensualidade, cupidez, avareza, ciúme, inveja, que nós ainda muitas vezes trabalhamos com esses sentimentos dentro de nós. Então, o que eles vão nos lembrar? Nós poderíamos vencer as nossas más tendências mediante os nossos próprios esforços. O que nos falta ainda é a vontade. Kardec, de novo, habilmente, não satisfeito com essa resposta, ele vai dizer, tá bom, a gente não consegue, vamos ver se alguém nos ajuda a fazer essa modificação. Questão 910. O homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar as paixões? Então, olha, nós falta vontade, então dizer, tá bom, vamos tentar ver se alguém ajuda vocês aí, né? Se nós quiséssemos então isso, o que eles nos dizem também? Se nós pedíssemos a Deus e ao nosso bom gênio com sinceridade, os bons espíritos viriam certamente em nosso auxílio, porque essa é a missão deles. Eles chamam a nossa atenção na questão 495. De novo, talvez vocês já tenham isso. Se não, na medida do possível, no nosso livro dos Espíritos, questão 495, São Luís e Santo Agostinho vão dizer da função do anjo de guarda nas nossas vidas. O que está nos faltando? Sinceridade. Ah, eu quero mudar. Me falta vontade e nem estou sendo sincero. Na verdade, eu não estou falando com muita sinceridade. Eu estou dizendo da boca para fora. Isso não é algo que vem de dentro, não é algo que o sentimento fala mais alto. Kardec, de novo, ainda não satisfeito, vai um pouco mais longe. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer o seguinte, mas escuta. Será que não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Olha, né, como Kardec tenta nos ajudar e nós não damos essa colher de chá para ele. Né? O que vão dizer de novo os nossos benfeitores? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a sua vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitas que assim não seja.
que não se dê aquela mudança como a gente em tese gostaria, né? Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito nela se compraz. E, em consequência, da sua própria inferioridade. Então, de novo, pelo nosso atual estágio que a gente se encontra, é difícil a gente querer fazer mudança. Porque, primeiro, nós não temos vontade, nós não temos sinceridade e ainda nos falta, ou nós gostamos de ainda fazer as confusões que a gente faz. Isso ainda, de alguma forma, a gente se compraz nele. Então, veja, individualmente nos falta vontade. Se nós pedíssemos com sinceridade o nosso anjo de guarda, que tem essa função de nos ajudar nesse processo evolutivo, também poderia ser um elemento de apoio. E aí Kardec diz, escuta, mas não tem nenhuma que mesmo que a gente querendo, e o nosso anjo querendo, a gente não consiga? Não, não tem. É que a gente gosta de ficar nessa zona ainda que a gente faz. Então, se nós ficarmos ainda nesse estágio, nós não poderíamos nos queixar da vida que nós levamos. Nós não podemos nos queixar se nós ainda fazemos ou alimentamos os vícios que nós alimentamos, que eles trarão a consequência que será natural pelo efeito da lei, que nós hoje já temos uma ideia um pouco mais clara. Nós jamais poderíamos reclamar de Deus por aquilo que esteja ocorrendo conosco. Dá para nós pensarmos assim? Tem um pouco de sentido nessas palavras que esses benfeitores nos ajudam para que nós possamos refletir. Então vejamos como é importante nós lembrarmos de que isso é importante para que nós possamos sair dessa condição atual. E talvez olhando por esse lado, nós também vamos percebendo por que é lento o nosso processo de evolução. Como é lento o nosso processo evolutivo. Então, às vezes, alguns poderiam dizer, mas caramba, por que a gente demora tanto para fazer com que esse nosso processo se dê de uma forma mais rápida? De novo, pela nossa pequenez, pela nossa ignorância das leis que nos regem, pela nossa má vontade, pela nossa não sinceridade, tudo isso, e por nós nos comprazermos na condição que a gente vive hoje, é que a gente ainda não consegue dar esse passo para frente. Porque todo e qualquer passo que vai fazer com que nós tivéssemos que mudar, vai exigir um esforço nosso. Na sequência também, caros irmãos, essa famosa questão que seguramente sempre foi trabalhada em todas as casas, mas que sempre talvez é preciso que a gente se lembre dela. Qual o meio mais eficaz, dirá Kardec, né? Que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. Diria então lá, né, os nossos amigos espirituais, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Como é que a gente faz para nós nos conhecermos? Se às vezes a gente nem abre o espaço para a gente se conhecer. Porque como regra geral, e voltando um pouco à nossa fala inicial, nós estamos assim na maior parte das vezes, eu falo isso genericamente, infelizmente isso não é assim, porque nós já, acredito, conseguimos escapar um pouco dessa leitura, mas a gente acorda de manhã e vai deitar à noite sempre focado e envolvido com as questões materiais. Poucas vezes a gente se permite em abrir um espaço para refletir, buscar nos instruirmos, buscar ampliar a nossa faixa de conhecimento, não só das coisas materiais, que faz parte do processo para a nossa própria sobrevivência, mas para ampliar a nossa faixa de conhecimento interno, já que hoje, com a informação que a doutrina nos traz, nós somos seres imortais, espíritos imortais. Só levaremos daqui o que nós tivermos conquistado em intelecto e moralidade. Então, boa parte de nós já consegue dizer, bom,
Eu poderia agora estar no cinema, eu poderia estar agora jogando futebol, eu poderia estar fazendo umas horas extras, eu poderia estar fazendo alguma coisa sempre voltado na parte material das questões. Mas quando nós nos propomos já para dizer o seguinte, puxa vida, peraí, existe também lá em Bento Gonçalves uma casa, entre outras, que também busca ampliar a nossa faixa de conhecimento. Segundas-feiras à noite, temos um compromisso para irmos lá de 40, 50, 60 minutos, 70 minutos, para ouvirmos algo que nos amplie a nossa faixa de entendimento, de quem nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos e como nós poderíamos fazer a nossa relação ser um pouco melhor a cada dia que passasse. Então nós estamos nos instruindo, nós estamos buscando essa informação para que a gente possa de fato aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Talvez todos já saibam, mas quem responde essa questão 919 novamente é Santo Agostinho. E Kardec, novamente, não satisfeito apenas com essa resposta inicial, questiona na sequência dessa questão. Compreendemos